O Senhor é bom. Quando eu soube que eu ia ministrar no Dunamis, geralmente a gente já fica naquela expectativa e vendo o que vai ministrar. E ontem eu estava falando com o Léo, eu disse, Léo, eu ainda não tenho a ministração. E eu amo quando isso acontece. Eu sabia qual o viés por onde o Senhor queria tratar nessa noite. Mas eu não tinha nada. E isso é bom, porque nada vem de mim. Amém? Primeiro, quando eu estava orando hoje, eu só pedi uma coisa ao Senhor. Vocês sabem que eu gosto de ministrar sempre com um tangedor. Então, eu sempre pego alguém. E eu orei ao Senhor, porque eu queria titico. Eu disse, pai, eu quero titico comigo quando eu estiver ministrando. Aí eu fiquei, mas como eu não vi titico escalado? Será que ele vai estar? E na hora que eu cheguei, que o louvor começou, que eu olhei para você, eu alegrei o meu coração, porque eu sabia que era a resposta. Eu já te disse que através da tua vida pessoas são curadas. Só através da tua adoração. Porque tu é diferente. Tu não toca só o teclado, tu toca vidas. Porque tu se entrega, tu se rende. Então, muito obrigado. Daqui a pouco vocês voltam, Tite, tu fica aí. Deixa eu te dizer uma coisa. É o seguinte. Meu filho vai tocar o que o Senhor colocar no teu coração. Tu vai ficar adorando aí baixinho. É o teu momento com Deus. Tu não está achando que tu está aqui só como meu tangedor, não. Tem coisas que precisam acontecer na tua vida. E que vão acontecer hoje. No momento em que você estiver adorando ao Senhor. Estou falando também de ajustes. De conserto. Ei! Ei! O Senhor não desistiu de você. Amém? Então, ó, fica livre. É você e o Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Eu queria a Ravena aqui, mas ela não está. Quando foi hoje à tarde, que eu estava orando e pedindo ao Senhor a palavra, Ele começou a me falar sobre relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. E aí o Senhor me deu uma palavra-chave. Relacionamentos são portas de acesso para o nosso futuro. Diga comigo, relacionamento é uma porta de acesso para o meu futuro. Antes eu queria colocar essa imagem que eu enviei. Eu queria apresentar a vocês a pequena Ravena. Essa menininha que chegou na igreja ainda bem pequenininha. A mãe não era crente. O pai não era crente. Essa história a Araripina já conhece, né? Eu conto muito da minha história. Que me converti com 5 anos. Meu pai não era crente. Minha mãe não era crente. Pois é. Essa pequenininha, aí ela já era grande, ela chegou menor. Aí ela já era da sala dos juniores, eu acho. E ela era aquela criança que ela não parava. Sabe? Ela não parava, ela não ficava sentada. Aquela criança só fala com você assim, tem. Não parava. Na hora da lição ela estava, ei tia. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para essa menina? Para essa menina sentar para ouvir a palavra. E desde pequenininha ela era ousada, sabe, furacão. Tinha tias que diziam, Jeana, eu não aguento não, Ravena mexe com todo mundo. Ela não sente, ela ainda mexe com todo mundo, porque ela era muito conversadeira. Mas assim como fizeram comigo, que cuidaram de mim, nós passamos a cuidar dela.
E tão pequena, nós vimos um chamado poderoso na vida dela. Nós acompanhamos Ravena na infância, na adolescência. Na adolescência, ela foi muito forte, muito obediente. Porque ela tinha as vontades dela e eu pegava ela e eu dizia: Ravena, não. Ela tinha, não é o tempo. E ela chorando porque ela queria. Ela dizia: eu vou obedecer. Ela obedecia chorando porque ela queria. Mas sabe que o pai, ele sabe o tempo ideal para todas as coisas. Sabe que se a gente tivesse dito sim naquele momento, talvez ela não tivesse aqui hoje. Porque ela tinha queimado etapas. Porque eu estou fazendo isso para honrar a vida dela e para te dizer que quando a tua liderança, quando o pastor diz não, é porque ele está cuidando de você. Existe sobre a vida de um pastor, sobre a liderança, uma unção, uma paternidade e uma maternidade que sabe as coisas. Sabe que eu, aqui em Araribina, eu tive que aprender muito. Eu tive que deixar ser pastoreada. Oxe, Diane, como assim tu é casado com um pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Que muitas vezes o profeta tem dificuldade de ser pastoreado. Porque o profeta vê coisas que o pastor não vê. E eu chegava para meu pastor e dizia: amor, olha isso. E ele dizia: calma. Vai ser assim. Amor, tira. Calma. Porque o pastor, ele é um pai. O profeta tem um senso de juízo muito apurado. Corta o pescoço, tira, exclui. E o pastor vamos dar mais uma chance. Eu ainda acredito. Eu vou acreditar. Sabe, o profeta muitas vezes vê o futuro. Aí diz: pronto, chegou. É o tempo, Renan, corre. Aí Renan vem: pastor, é o tempo. Aí o pastor diz: não, Renan, ainda não é. O pastor está interferindo, sendo pedra de tropeço no meu chamado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi com o Senhor aqui. Que o profeta muitas vezes vê o futuro, vê o que Deus projetou para o homem, mas é o pastor que pega a ovelha, que alimenta a ovelha, que sabe como está a ovelha, sabe o tempo, o modo e a estação certa que aquilo vai acontecer. Eu digo uma coisa para vocês, que se as ovelhas fossem pastoreadas por um profeta, já tinha um monte morta. Ou pelo senso de justiça, ou colocando você para fazer coisas que ainda não era o tempo. O pastor sabe, né, Nino? Qual é o lugar que tem as águas mais limpas? Qual é o melhor alimento? Qual é o tempo? O que precisa melhorar? Porque não é chegar. A gente muitas vezes vê. Mas você sabe que tem um processo até chegar ao ver. E o pastor é quem vai levando a ovelha até aquela visão que o pai deu. E aí eu tive que aprender muito a ser pastoreado, porque eu queria pastorear. Eu queria dizer, porque muitas vezes eu via e eu dizia: amor, é assim. E ele: Jeane, calma, até que eu entendi como é seguro ser pastoreado. Como é seguro ouvir não. Como é seguro. Quantas vezes ele insistiu com pessoas e depois eu vejo realmente as pessoas se voltando, se consertando. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o Senhor fala e trata alguma coisa contigo, mesmo que seja pecado, não é para a tua morte,
é para o teu conserto, é porque acredita em você. Foi como a Ravena falou, era sempre como eu falava, eu dizia, nós dizíamos, no dia que eu deixar de falar, no dia que eu não reclamar mais, no dia que eu deixar de puxar a orelha, é porque nós desistimos. Amém? Aleluia. Pode tirar a imagem, já tiraram. Isso aqui não está no esboço não. Mas relacionamento é a porta de acesso para o nosso futuro. E o Senhor falava comigo. Nós fomos feitos pelo Pai para nos relacionarmos. Porque Deus ama se relacionar com pessoas. Foi por isso que quando Ele fez Adão e Eva todos os dias de tardezinha, Ele descia até o jardim do Éden para conversar com seu amigo Adão. Então nós temos a necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Mas o que nós temos visto muitas vezes são pessoas se relacionando muito com muitos e com todos, e esquecendo o principal: se relacionar com Deus e com você mesmo. Pessoas vazias que se acham cheias de sabedoria, de conselhos, querendo carregar outras pessoas para um nível que nem foi. Primeiro você precisa se relacionar com Deus. Porque você se relacionando com Deus, você vai entender quem você é. Você precisa primeiro saber quem você é. Para quê, Giane? Para você desenvolver um relacionamento saudável com você mesma. Sabe que tem pessoas que têm relacionado com muita gente, cuidado de muita gente, não tem cuidado nem de você. Você precisa se relacionar com você. Você precisa cuidar de você. Você precisa amar você. Você precisa gostar de você. Por quê? Porque onde você for, você vai estar. Quando a gente se relaciona com alguém que é um relacionamento abusivo, o que é que a gente pode fazer? Se afastar. Certa vez eu li que uma pessoa considerada saudável emocionalmente falando, diante de um relacionamento abusivo, ela se afasta. Então, se a pessoa não é doida, ela se afasta, porque é um relacionamento abusivo. Mas você sabe quantas pessoas estão tendo um relacionamento abusivo com você mesmo? Todos podem errar, você perdoa. Todos podem te machucar, você perdoa. Mas você não se aceita errar com você. Você não se perdoa. Relacionamento abusivo com você mesmo. Ei, existe uma unção disponível hoje para te libertar disso. Você vai sair daqui amando você e entendendo que primeiro é você. Giane, é egoísmo. Não, não é. É amor. Giane, mas não é amar os outros. A Bíblia diz amar aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai dizer que vai amar, que ama os outros? A conta não bate, não é verdade? Não é amar os outros como a si mesmo? Diga comigo, eu preciso desenvolver um relacionamento saudável comigo mesmo. É saber quem você é. Mas deixa eu te dizer, não é quem você é, quem a tua mente diz que tu é, não. Porque mente vazia é oficina do diabo.
Passa o dia nas redes sociais vendo besteira. Aí depois a mente está cheia de besteira. Você se acha o vermezinho de Jacó. O cocô do cachorro que foi pisado. Vocês estão entendendo? Mas o que Deus diz sobre você? Trata-se de identidade e relacionamento saudável com você mesmo. Porque não tem como você se relacionar saudavelmente com ninguém se você não se relaciona com você mesmo. Só tem uma forma de preencher esse vazio. Chama-se amor próprio. O amor de Deus, ele já foi derramado nos nossos corações. E esse amor que foi derramado nos nossos corações está disponível não só para as pessoas, mas primeiro para nós. Se ele transborda, ele tem que transbordar em nós. Quando ele transborda em nós, toca a vida de outras pessoas. Se você está dando o que não tem para outras pessoas, você está cometendo suicídio. Se você está dando o que você não tem para outras pessoas, corre um grande risco de você cometer suicídio. E deixa eu te dizer, se você morrer, as pessoas vão continuar vivendo e muito bem, obrigado. Mas o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra deixou de existir, porque ele foi feito único e exclusivamente para você. Amém? Mas Deus, ele coloca pessoas perto de nós, para que possamos nos relacionar, pessoas que têm cheiro de nosso futuro. Eu tenho um senso, não sei se é senso a palavra, uma sensibilidade muito grande com cheiro. E eu sei quem tem cheiro do meu futuro. Deus coloca pessoas perto de nós para nos relacionarmos. Pessoas que têm cheiro do nosso futuro. Mas deixa eu te dizer, quem vai decidir ficar ou sair é você, sou eu. Deus, ele nunca vai te obrigar. Eu vou citar alguns exemplos aqui de pessoas com cheiro de futuro que Deus conectou. Primeiro, Paulo e Barnabé. Quem seria o apóstolo Paulo sem um Barnabé? Sabe que Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Um dos diáconos que servia na igreja, chamado Estevão, foi morto a pedradas aos pés de Paulo. E aí Paulo teve um encontro com Jesus. Ele não andou com Jesus, mas ele foi discipulado pelo próprio Jesus. Ele não fazia parte do grupinho, da panelinha ou dos 12 da época. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? E aí, após Paulo ter aquele encontro com Jesus, ele teve a vida mudada. E aí Jesus falou com Barnabé e falou com Paulo e conectou os dois. Sabe o que aconteceu com a conexão de Barnabé a Paulo? Ele abriu acessos para Paulo na aceitação dos outros discípulos. Paulo sem Barnabé, ele não iria passar de um rejeitado. Porque ele iria ser rejeitado pelos discípulos.
Talvez eles tivessem até medo, não seria confiável, mas Barnabé se colocou, se conectou com Paulo, abriu portas de acesso para o ministério de Paulo e fez todos entender e ver Paulo não com as lentes do passado. Diga comigo, relacionamentos com cheiro de futuro. Paulo sem Barnabé, nós não teríamos as cartas preciosas que ele escreveu. O que seria de Timóteo sem Paulo? Que era como um filho amado que ele discipulou. Meu Deus, quem já leu aquele livro Em Busca de Timóteo? Ei, eu indico. Todo cristão precisa ler esse livro, Em Busca de Timóteo, de Tony Cooker. Para você entender um pouco do relacionamento de Paulo com Timóteo. Que coisa extraordinária. O que seria de Eliseu sem Elias? A Bíblia diz que Eliseu, ele estava ali arando a terra. E Elias o viu. Eliseu estava trabalhando. Ele era um bom agricultor. Eu acredito que talvez ele tivesse herdado do pai dele. O pai dele deveria ter sido um bom agricultor. E ele estava ali vivendo, talvez, o sonho do seu pai. Em dar continuidade ali à fazenda deles. Que sonho você tem vivido? O de Deus? O seu? Ou talvez o sonho de seus pais? Sabe que a conexão de Eliseu com Elias, a prontidão, quando Elias passou, Eliseu sentiu o cheiro de futuro nele. E ele só disse assim: deixa eu me despedir dos meus pais. E a Bíblia ainda diz que ele fez mais. Ele queimou as carroças para não ter como voltar. Quando Deus coloca nas nossas vidas pessoas com cheiro do nosso futuro, a gente segue. E se tem alguma coisa que nos prende, a gente queima. Mas a gente precisa se agarrar e não soltar. Portas de acesso, cheiro de futuro. O que seria de Moisés sem Jetro? Moisés era só um fugitivo no deserto. Mas a associação de Moisés com Jetro trouxe segurança, casa, família, filhos e muito mais. Foi lá que ele teve um encontro com Deus e que ele descobriu quem ele era. Sabe que tem pessoas que ainda não sabem quem é porque está se associando com pessoas que não têm cheiro do seu futuro. Que muitas vezes tem resistido estar perto de pessoas que têm cheiro do seu futuro. Sabe que Satanás pode estar cegando o teu entendimento para te afastar de pessoas que têm cheiro no teu futuro? Sabe que foi lá no deserto com Jetro que Moisés aprendeu a sobreviver e conheceu o deserto? Sabe que foi por causa dessa conexão que ele pôde cumprir o propósito dele, que foi levar o povo pelo deserto, libertar o povo. Porque ele pode levar o povo pelo deserto? Diga comigo, porque ele já tinha ido. Foi fraco, porque ele já tinha ido. Você só pode levar alguém até onde você foi. Você só pode levar alguém até onde você foi. E eu falo ir em
realmente, literalmente ter ido não é em falar. Nós temos visto multidões seguindo pessoas porque tem uma fala muito bonita, mas não foi, mas não vive. Cuidado, cuidado. Você só pode levar alguém até onde você foi, e você só deve seguir alguém quando ela tiver vivido aquilo que ela fala. Observe os frutos, observe a vida, observe a família, observe quem é. Moisés levou o povo pelo deserto em segurança. Mas quantos sabem que Moisés não entrou em Canaã? Já parou para pensar? Moisés não entrou em Canaã. Por quê? Porque ele não tinha ido antes. Moisés ficou no deserto. Mas Josué tinha ido em Canaã. Por isso Josué levou o povo até a terra prometida. Ei, se você está esperando carregar alguém, ou levar alguém, ou fazer a diferença nessa geração, sentado, isso nunca vai acontecer. Você precisa se levantar, se movimentar e não espere Deus fazer. Hoje em dia não é para esperar Deus fazer, não. Não! Sabe por quê? Porque Ele já fez. Toda a parte dele já fez. Toda a parte dele já está pronta. Jeane, por que ainda não aconteceu? Porque você não fez. Porque você não se levantou. Porque você não foi. Porque você não se movimentou. Amém? Está me entendendo? Aleluia. Você só pode levar alguém até onde você foi. Pessoas são chaves que abrem novas portas. Conexões, relacionamentos são chaves que abrem novas portas, que nos dá novos acessos. Agora, você tem que saber discernir o cheiro que você sente. Se tem cheiro de futuro ou não. Eu vou fazer uma ilustração agora. Cadê os meninos e as meninas? Vem aqui. Bora bem rapidinho. Ó quem veio. Ó quem veio. Cadê os que estavam comigo, que a gente tinha combinado? Pode entrar também, Micael. Pode ir, vá. Vou só dizer como é que funciona. Micael, fica atrás de Maicon. Isso. Isso. Vem, Léo, fica atrás de Gabriel. Pronto. Ok? Os da frente, faça só mais um pouquinho. Os de trás, fica aí. Ok? Observem eles, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos honrar? Eu quero que fique Léo, Thalita e Micael. Obrigado, gente. Eu quero que fique vocês três. Me diz por que vocês seguiram o pessoal. Não sei. Só fiz porque todo mundo estava fazendo. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só fiz porque todo mundo estava fazendo também. Olha só. Eu tinha chamado essa turma, fica aí um pouquinho. E a gente tinha combinado algo. O Senhor falava muito ao meu coração acerca de você entender os cheiros de futuro. E o cuidado com quem você anda e aonde você está. Porque eu já escutei muito de muitos dizendo: não, eu não me influencio. Eu sei quem eu sou. E aí o Senhor me deu essa visão.
para me fazer aqui. Sabe para quê? Só para mostrar. Engraçado que quem veio foi logo os líderes. É porque o Senhor está querendo tratar com vocês. Sabe? Que eles precisam ser muito amados, ensinados, cuidados. Que se vocês como líderes, diante de uma multidão, acaba sendo influenciado e seguindo o mesmo rumo, imagina eles. Amém? Obrigado, gente. Vamos honrar eles. E aí o Senhor me deu essa visão para fazer aqui, para aquele que diz, não, eu sei quem eu sou. Eu não sou influenciável. Anda perto. Anda junto. Se conecta, se relaciona com quem não presta. Que você vai se tornar do mesmo jeito. Eu falo sempre, isso aqui já se tornou uma fala, mas eu aprendi com minha mãe. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ah, mas eu não estou fumando, eu não estou bebendo, eu não estou me prostituindo. E quem disse que não vai? Continua. Eu tenho uma pessoa que é do meu coração. E ela se tornou uma pessoa que ela não era. E uma vez a gente conversando, essa pessoa disse, Jean, no início eu tinha repúdio. Eu não gostava. Eu não queria nem estar perto. Mas depois eu conheci alguém que era muito gente boa. E eu passei a admirar aquela pessoa, não as atitudes dela, mas eu admirava a pessoa. Daí a pouco não era tão grave, não era tão repugnante, porque eu gostava daquela pessoa. Então, por ela eu comecei a achar tolerável. E daí a pouco eu estava fazendo a mesma coisa. Isso não é só para os jovens não, é para você que está se conectando com quem não deve. Achando que você sabe quem você é, mas nos grupos de WhatsApp está vendo pornografia. E as pessoas se sentem à vontade de mandar para você vídeos horríveis. Se sente à vontade em fazer isso, é porque você não sabe quem você é. Você é multidão, não é discípulo. Deus te chamou para ser discípulo. E não multidão. Giane, então como é? Porque aqui, de acordo com a visão que Deus me deu, aconteceu exatamente. Eu disse, menino, e eu ia chamar Léo mesmo, olha. Eu disse, eu vou chamar Léo porque Léo é líder dos jovens. E eu tenho certeza que ele vai dizer, gente, o que é isso? Ele não vai. E foi do jeito que eu vi. Eu tive uma visão, minha gente, aberta. E eu vi fazendo a mesma coisa. Giane, então qual é o segredo? Não se associe com o mundo. Na faculdade, não se associe com o mundo. No trabalho, não se associe com o mundo. Ei, eu tenho muitos anos que trabalhava em banco. E eu me recordo, na hora do café, Kelly também, que na hora do cafezinho eram histórias absurdas. E eu lembro que quando a gente chegava, dizia, lá vem as crentes. Para. O que é isso, Jeane? É porque... Mas a gente quer sentir pertencente. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem necessidade de você se encaixar ou você se tornar pertencente do mundo que jaz do maligno. Não se preocupe. Que se você se conectar com quem não presta, você vai se tornar igual a ele. Não tem como. Quando você vê a multidão fazendo, você vai querer fazer porque você não vai querer ser diferente. Não tem como andar a dois se não tiver de acordo. Ou você influencia, ou você é influenciado. E deixa eu te dar um conselho. Não tenta não. Não vai não. Fica na tua.
que quem tiver cheio de futuro e você for porta de acesso, vai chegar até você. Não, mas eu vou evangelizar uma multidão e tu sozinho lá. Daqui a pouco tu é evangelizado por Satanás. Gente, então quer dizer que não é para evangelizar, não? Eu estou falando de conexão e de relacionamento. Quer evangelizar, evangelize com sua vida. Seja diferente. A gente evangeliza mais com a vida do que com o que a gente fala. Seja a Bíblia, que o mundo não lê. Tem gente que vive arrotando Bíblia e a vida, uma porcaria. As pessoas vão acreditar no que ela fala ou no que vê sobre ela. O Senhor é bom. Mas eu tenho uma historinha para contar para vocês. Lá em 2 Samuel 12, 24, 25. Vamos abrir a Bíblia para não dizer que eu não abri, tá bom? Vamos abrir a Bíblia. Lá em 2 Samuel 12, 24, 25. Deus disse para vocês que hoje à tarde não tinha nada disso. E Deus é lindo e maravilhoso. Você já sabe da história de Davi, que Davi, o pessoal estava em guerra, o exército em guerra, e Davi resolveu ficar em casa. Aí da sacada do castelo dele, ele viu uma mulher bem bonita, desejou, disse, traz aquela mulher para mim. Mas a mulher era casada. E aí ele teve relação com a mulher, engravidou a mulher, e agora? Traz o marido dessa mulher, bota bem aqui para deitar com ela, para disfarçar aqui meu pecado. O marido veio, e aí disseram, vai para tua casa. Ele disse, eu não sou digno, eu não vou fazer isso. Todos os meus amigos estão ali servindo ao rei, estão ali em batalha, e eu vou para casa. Não, eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que ele ficou lá, em honra ao seu rei. Ele não se achou digno de ir para a sua casa, e para honrar os seus amigos. O que aconteceu? Não tinha como esconder o pecado de Davi. Foi o que ele fez? Bota ele, devolve ele lá para a guerra e bota ele na linha de frente. Matou o caba. E agora? Um pecado puxou o outro. Olha, um abismo puxa o outro. Não tem como. Quando o caba morreu, ele pegou a mulher e tornou mulher dele. O fruto do pecado, a criança, infelizmente, não foi Deus que matou, porque Deus é bom, Deus não mata, mas a criança morreu, porque não existe plantação sem colheita. E aqui em 2 Samuel 12, 24 diz, depois Davi consolou sua mulher Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aqui foi o outro, tá? Depois dessa situação, ele deitou com ela e teve Salomão. E a Bíblia diz, eu quero que você se atente a essa parte. E o Senhor o amou. O Senhor amou Salomão. Quem aqui conhece a história de Salomão? Salomão é tido como o homem mais sábio que já existiu na terra, não é verdade? Quem conhece Salomão como o homem mais sábio? Então Salomão, ele era muito jovem, e desde que nasceu ele já tinha o amor de Deus. Segundo, Salomão herdou o trono do pai. A gente sabe que Adonias, o irmão mais velho, tentou usurpar, ainda na velhice, o trono. E Davi doente aos 70 anos. Oxente, Jeane, morreu com 70 anos, morreu muito novo. Mas aos 70 anos, Davi doente, ele ainda teve força, se levantou e colocou o filho Salomão no trono. Então Salomão herdou o trono do pai. Então ele tinha o amor do pai. Lá em 1 Reis 3,5, olha que interessante. 1 Reis 3,5, abre comigo. 1 Reis 3,5. Vamos a partir do 4, tá? Vamos ler comigo. Eu vou ler na versão a mensagem. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon.
o mais conhecido dos santuários locais, ele sacrificou ali 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Quando Salomão se tornou rei, ele seguiu o conselho dos seus pais, do seu pai. E o seu pai dizia: não se desvie do caminho do Senhor, obedeça, honre ao Senhor. E ele fazia isso. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios continuamente ao Senhor. E naquela noite em Gibeon, o Eterno apareceu a Salomão. Diga comigo, num sonho. Vocês se atentaram? Porque muita gente diz: Deus apareceu para Salomão, mas foi num sonho. Eu fiquei pensando, por que num sonho? Deus apareceu num sonho e disse: o que você deseja, peça o que quiser. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Eu fiquei pensando, por que Deus procurou Salomão, apareceu a Salomão num sonho? Porque Deus queria que a alma de Salomão estivesse adormecida. E a carne de Salomão também estivesse calada. Você sabe que Salomão não era um jovem extraordinário? Que talvez se a alma dele tivesse acordada e a carne dele também, Deus dissesse: Salomão, me diz o que você quer. Ele teria dito: riquezas, poder, fama. Porque muitas vezes a gente até idolatra Salomão e diz: uau, ele tão jovem, ele não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu derrotas do inimigo. Mas olha o detalhe, ele estava dormindo. Deus falou com o espírito dele. Ei! O espírito dele estava acordado. E o espírito conectado com o de Deus sabe o que é melhor para você. Sabe por que é que Deus muitas vezes fala em sonho com você? É porque Ele quer falar só com o teu espírito, porque a tua alma e a tua carne grita tão alto que você não o escuta. E Deus faz você adormecer para ouvir a voz dEle. Porque se você tiver acordado, você iria atrapalhar. Tá bem aqui, amor. Nariz? Tá bom. Se você tiver acordado, se eu tiver acordado, acho que a gente pode atrapalhar. Sabe que se a alma de Salomão, se ele tivesse acordado, ele ia dizer: todos os meus inimigos destruídos, porque o pai dele tinha inimigo. E ele herdou. O irmão Adonias queria roubar o trono do pai. Não ia roubar de um jovem. Mas Deus visitou Salomão em sonho. Diga comigo, em sonho. Deus está te deixando acordado para ouvir essa palavra, para você entender e se tornar sensível à voz e ao cheiro. Não ser necessário te adormecer para você ouvir. Aleluia. E Deus disse a ele em sonho: o que você deseja, peça o que quiser. E o espírito de Salomão, porque ele estava dormindo, disse assim: foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou. Tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho experiência necessária para essa tarefa, mas estou aqui no meio do povo que escolheste, um povo muito forte e numeroso. Portanto, meu pedido é: dai-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal, pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande?
A Bíblia diz, eu não vou continuar, você pode ler mais em casa, que o Senhor se agradou tanto da resposta de Salomão e disse: porque você não pediu riqueza, poder, derrota dos seus inimigos, eu vou te dar não somente sabedoria, mas riqueza, poder, fama. Amém? Então ele herdou o trono do pai. Deus apareceu pessoalmente a ele em sonho. E Salomão começa a reinar com grande sabedoria. Ele começa a reinar. Tudo começa a prosperar. O seu reinado é próspero. Até que Salomão chegou na fase da juventude. E aí ele se apaixonou pela Sulamita. E aí ele escreveu qual livro? Qual foi o primeiro livro de Salomão? Quem sabe? Cantares. Cântico dos cânticos. Tem muita gente que quer romantizar e dizer: é o amor de Deus pela humanidade. Não, é o amor de um homem por uma mulher. É um relacionamento de amor, um relacionamento sexual. Salomão se apaixonou perdidamente pela Sulamita. E ali ele começou a escrever. Lá em Cantares 4:1 diz assim, eu não vou ler tudo, né? Que nem, mas 4:1, só para vocês terem uma ideia. Ele falando, ele diz: como você é linda, minha amada. Por trás do seu jeito discreto, como brilham os seus olhos. De onde que é Deus falando com a humanidade? Seus cabelos que deslizam cheios de vida são como os filetes cristalinos de cachoeiras que escorrem suavemente pelas encostas. Seu sorriso é radiante. Tem uma parte que ele diz: como as éguas de Faraó te comparo, ó amada minha. Jean, no que tem de romântico, diz: meu filho, você viu as éguas de Faraó? Naquela época, era um imenso elogio para uma mulher ser comparada à égua de Faraó. Vai hoje um caba falar para sua amada como a égua de Faraó. Nunca mais vê ela. Então, diga comigo, na juventude, ele se apaixonou. E aí surgiu o livro de Cântico dos Cânticos. Salomão amadurece mais um pouco e continua se relacionando com Deus. E aí ele escreve o livro de Provérbios. Lá em Provérbios 4:1, eu já estou terminando, mas eu preciso fechar isso aqui para você entender. Lá em Provérbios 4:1 diz: ouçam, amigos, estes são conselhos de pai. Preste bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixe entrar por um ouvido e sair por outro. Salomão, ele enriqueceu tanto, ele prosperou tanto, ele se engrandeceu tanto com a sabedoria que Deus deu, que ele ficou deslumbrado com o poder de tudo que ele recebeu. E no início ele levantava altar para o Senhor, ele honrava ao Senhor. Mas a primeira coisa que ele fez, que Deus disse que não era para fazer, era se associar com quem não deveria. Era se relacionar com quem não deveria. E sabe que foi a primeira coisa que Salomão fez? Se casou com a filha de Faraó. Se casou com a filha de Faraó. E quantos sabem que o Faraó, que a família, que a filha adorava outros deuses? Com quem você se associa? Você se associa com tudo que está também na vida dele. É por isso que eu vou abrir aqui algo para vocês. Você pensa que se você estiver tendo relação sexual, sem ser casado com alguém, você só está tendo relação? É uma troca. A Bíblia diz que são uma só carne. E sabe, todos os demônios, todos os karmas que existem, tudo que não presta na vida daquela pessoa passa para você.
Você está atraindo condenação para você. Todos os demônios que habitam naquele corpo, naquele templo, passam tudo para você. E Salomão se associou com a filha de Faraó, se casou com ela. Daqui a pouco Salomão, usando de sabedoria, começou a ir em outros reinos que Deus disse que não era para se associar. E casava com princesas. Ele casou com 700 princesas. Pensa que ele dava conta desse tanto de mulher? Dá nada. Ele tinha outra intenção, minha gente. Ele era apaixonado pela Sulamita. Ele queria essas mulheres de forma comercial. Não tem como não. Tem homem que não dá conta de uma, vai dar conta de 700. E aí, ele casou com 700 princesas. E o que era que ele queria? Poder, fama, mais território. E essas princesas vinham e traziam junto de si tudo que não prestava delas. Ao ponto que Salomão começou a edificar altares para outros deuses. Jean, de onde tu está tirando isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Ele passa a levantar altares. Lá em 1 Reis 11. É porque meu tempo está corrido. 1 Reis 11. Você vai ler em casa. Você vai ler em casa, anota aí, 1 Reis 11, a partir do 1. Salomão começou a levantar altares. E ele começou a não só levantar altares, como ele começou a adorar outros deuses. Por causa do poder da fama. Uma pessoa que ao nascer, a Bíblia diz, Deus amou. Uma pessoa que Deus tinha um propósito extraordinário. Uma pessoa que nem antes dele e nem depois dele houve ninguém com tamanha sabedoria. Se corrompeu. Aí Salomão começou a adorar outros deuses e se afastou do Senhor. Aí ele escreveu o último livro dele. Qual foi o último livro dele? Quem sabe? Eclesiastes. Eclesiastes. Vamos ler aqui Eclesiastes 1:1. Vou só ler o versículo 1 para você ver. Olha o que Salomão diz. Como é diferente da época de Provérbios. Essas são as palavras daquele que está em busca. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Estou na versão A Mensagem. Olha o que ele diz. Vazio. Tudo é um grande vazio. Deixa eu dizer uma coisa. Nem tudo que está na Bíblia é para tu seguir, viu? Tem coisa que está na Bíblia que é para tu aprender a não seguir. E esse é um dos. Vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Eu já vi crente dizer, como diz Salomão, tudo é vaidade. Você não está falando a Bíblia não, meu irmão. Você está falando condenação para você. O fim de Salomão foi triste. Ele morreu sem o Senhor. Vazio, tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Uma geração passa e outra geração chega, mas nada muda. Em outras palavras, nada presta. Tudo é vazio. Não adianta nada. Você não faça nada. A própria boca de Satanás. Não faça nada, não adianta. Nada muda. Tudo é um círculo. Volta para o mesmo lugar. É mentira de Satanás. Ele escolheu as associações dele. Ele escolheu o relacionamento errado. E aí veio as consequências.
Salomão morreu sem Deus. Eu não sei nem se ele foi para o céu, minha gente. Eu não sei. Porque lá é um lugar de surpresas. Talvez no último momento, no último instante, ele se arrependeu e disse: Deus, me perdoe. Porque ele era um homem muito sábio. Não sei. Mas que os últimos anos dele foi adorando a Baal. Foi adorando a outros deuses. Foi levantando altares e incenso para outros deuses. Jeane, o que foi isso? Se o homem que Deus deu uma sabedoria extraordinária, que nem antes dele, nem depois dele existiu outro, caiu por causa de associação. É um alerta, igreja. É um alerta de Deus. Ouve a voz. Não se associa. Se o teu braço te faz tropeçar, corta. É melhor entrar nos céus sem um braço do que ir com ele para o inferno. É o tempo de voltar. É o tempo de pedir perdão. É o tempo de mudar a rota. É o tempo de mudar a rota, de mudar as associações. É o tempo de mudar as associações. O Senhor preparou essa noite para te alertar, para abrir os teus olhos. Escuta, igreja. Aleluia. Irmão, é sério o que Jeane está falando aqui. E é necessário que, depois de ouvir tudo isso, depois de 3 dias ouvindo tudo isso, tem alguém aqui depois de tudo isso, que faça parte, seja mais um daqueles que vocês conhecem a história. Que Satanás perguntou para Jesus: o que tem naquela casa? E ele disse: porcos e porcas. É impossível que depois de 3 dias tenha alguém aqui que seja alguém que estava naquela casa. Então é necessário a gente ouvir e botar em prática. E criar vergonha mesmo. Eu não sou pregador, eu posso usar essas palavras. Eu não sou pregador, e estando aqui eu não sou um pregador. Porque se você me ver amanhã lá no hospital, eu não estou doente. Então eu estando aqui não sou pregador, mas eu sou obrigado a dizer a vocês que nós temos que ter caráter. A gente aqui ouve uma palavra que a gente não vai ouvir em qualquer lugar. E porque depois de ouvir tantas coisas, você sair daqui e amanhã você se encontrar fazendo o que você fazia os outros dias, não se corrigir. E quinta-feira tem culto e você está aqui de novo. Então você é mais um do mundo que está aqui para envergonhar o nome de Deus. Se você não tem caráter nem para você, mas olha para sua casa, você tem um filho, você tem um parente, você tem pessoas que se espelham em você, que você está vindo para a igreja. Mas muitas vezes você está vindo para envergonhar. Então, é bom se corrigir. A gente só vai ter esse momento aqui, igual esse, daqui a 1 ano. Será onde você está daqui a 1 ano? Onde você vai estar daqui a 1 ano? Você já tem morrido ou você está aqui aprontando as mesmas coisas? As mesmas faltas de vergonha, a mesma falta de caráter. Você tem filho. Você tem irmão e você tem amigo. E você tem pessoas que muitas vezes seguem você. E depois fica sabendo do que você fez, do que você fazia. E ainda diz assim, dentro da igreja. Se dentro da igreja... Eu não vou para a igreja porque tem pessoas igual a Luiz. Ah, pois venha. Se for pessoas igual a Luiz, vem aqui. Você não vai ver ninguém me cobrar no meio da rua. E é simples uma cobrança. Mas ninguém me cobra. Eu costumo dizer que eu sou bem duro com os meus meninos.
Eu digo meus meninos, mas eu tenho 25 anos. Eu sou bem duro com eles, porque eles não vêm a pessoa me cobrar. Ninguém me cobrar. Porque eu sou enjoado até comigo mesmo. E aí a gente, muitas vezes, tem uma visão que vê pessoas dentro da igreja, conhecem a palavra e fazendo tudo errado. Então é bom ter caráter, ter vergonha. E se aqui não lhe cabe, saia da igreja. Vá para o mundo, que lá você não faz vergonha a ninguém não. O mundo é normal. Mas aqui não, aqui você está envergonhando o povo de Deus. E você tem um pastor que quando as coisas acontecem, diz que o pastor dele é fulano de tal. Então vá para o mundo lhe pastoreia. Saia da igreja. Diga que foi eu que mandei, aí você faz a briga com o pastor. Mas não deixa a gente estar lhe vendo do jeito que a gente está lhe vendo, não. Se corrija. Amém? Fica em pé. Fica em pé. Ei, o Senhor chegou para Salomão e disse para ele se consertar. E nessa noite o Senhor está te dando uma chance de se consertar, de pedir perdão, de voltar, porque Ele não desistiu de você. O louvor vai cantar uma música. Eu queria que tirasse um pouco a iluminação. E vai ser um momento entre você e Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito clama: volta! Volta enquanto há tempo. É você e Deus agora. Não se preocupa com quem está do lado. Volta. Não. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente
subir.